Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Olha, eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços da internet. @Paulo Roberto Maciel 6 /, Paulo Roberto Maciel 7919, facebook.com/ Paulo Maciel da rádio e repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 4 de setembro de 2025, quinta-feira, 22ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos o ofício à escolha. Na verdade, missa à escolha, né? Não é ofício à escolha, missa à escolha. A primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, versículos do 9 ao 14. Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de fazer insistentemente por vós orações, para que chegueis ao conhecimento plenamente da vontade de Deus, com toda a sabedoria e com discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, animados de muita força pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância. Com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 97 na Bíblia Vulgata, ou 98 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º AB, 3º CD, ao 4º, 5º ao 6º, refrão 2º A. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Agora vamos ao Evangelho, vamos proclamá-lo. É o escrito por São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e
lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo, seguindo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Olha a pesca milagrosa. Eles perceberam que estavam diante de um santo, por causa do milagre da pesca. Pois é, na nossa vida também, nós temos que nos conscientizar de que Deus é onipotente, Ele pode tudo. Está aí, né, a pesca milagrosa. Bem, vamos saber um pouco mais sobre este evangelho. É o evangelho escrito por São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Aqui no livro Igreja em Oração diz o seguinte: na cena da pesca milagrosa, temos o relato da vocação de Pedro e de outros discípulos. Lucas centraliza em Pedro a vocação dos primeiros discípulos. A pesca milagrosa se torna uma prefiguração da futura responsabilidade do líder dos apóstolos, ou seja, ser pescador de homens, atrair o ser humano para Cristo. É um relato altamente simbólico. Jesus escolhe subir na barca de Simão, de lá ensinava as multidões. Pedro estava sendo visto, aliás, Pedro estava vendo o que acontecia e escutando tudo o que Jesus fazia e falava. A noite de pesca infrutífera torna-se pretexto para a abundância do milagre. Eram tantos peixes que as redes se rompiam. O apóstolo toma consciência de sua própria fraqueza e pequenez. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Tudo isso culmina com o chamado: de hoje em diante serás pescador de homens. E com a adesão ao projeto de Jesus. Eles, então, a partir dali, deixaram tudo e foram para a equipe do nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Deus. Agora, no livro Palavra e Vida, temos a reflexão: a vida é risco e aventura. Voltar a provar e tentar muitas vezes, no entanto, nem sempre se consegue. Às vezes passamos grande parte da vida tentando exaustivamente, quando chega uma pessoa e nos diz: vai em frente. Hoje é Jesus que o diz a Pedro. E isso lhe desagrada porque já tinha passado toda a noite no mar e não pescou nada. Deixa-o chateado, mas mesmo assim confia. Pedro tirou uma rede repleta de peixes, porém também podia não ter tirado nada. O importante é que voltou a tentar. Hoje se espera que nós também voltemos a tentar. Uma reflexão errônea aqui. Podia ter tirado nada. Foi Jesus quem mandou. Foi o milagre de Jesus. Como é que podia ter tirado nada? Não ter tirado nada? Tem certas reflexões que nós, católicos, temos que tomar cuidado. Porque eles querem minimizar os milagres de Jesus. Parece que não acreditam que Jesus é Deus. Meu Pai do céu. Vamos à reflexão aqui do livro Pão Nosso de Cada Dia. A vocação dos discípulos em Marcos, logo no início do Evangelho, é o princípio da vida cristã.
Em Lucas, depois do discurso inaugural e da manutenção do poder da palavra, mostra-se que Jesus e seus eleitos eclesiais estão muito próximos. Jesus e os seus principais apóstolos. De fato, no terceiro evangelho, os discípulos já estão na barca, de onde Jesus fala. Encontram-se distantes da costa, trabalhando duro, e depois de uma noite de trabalho inútil, em obediência à palavra de Jesus, recolhem uma quantia inusitada de peixes. A comunidade precisa confrontar-se com a palavra de Jesus e obedecê-lo para obter os frutos da bênção prometida. É assim que o discípulo, como Maria, concebe. O verbo é o mesmo. É assim que o discípulo, como Maria, concebe. O pecado reconhecido não é o lugar da falência, mas do chamado do Senhor. Nesse sentido, o evangelho de hoje é como uma reflexão sobre o chamado já feito para aprofundar o seu significado. Percebem-se diferenciações de papéis dentro da igreja em uma incipiente organização. De duas barcas escolhe-se uma, a de Pedro, que a conduz ao largo, recebe a ordem de Jesus, reúne os companheiros para puxar as redes e finalmente é encarregado da missão, na qual outros companheiros são também associados. Jesus não está mais só, mas rodeado de pessoas chamadas e encarregadas de prosseguir com a missão. Visualiza-se assim, na pequena comunidade dos discípulos, a futura comunidade pós-pascal querida por Jesus. Essa comunidade é um povo que escuta e segue Jesus. O ouvinte perfeito do Pai é ouvido. E assim, a bênção prometida por Deus desce à terra. Os capítulos 5º e 6º apresentam o caminho de Israel na escuta da palavra, enquanto os capítulos 7º e 8º mostram o caminho dos pagãos. Faz-se uma reflexão espiritual sobre o chamado que é dirigido a todos. Depois do chamamento dos discípulos, vem a revelação de Deus como misericórdia mediante palavras, acessível aos judeus que já conhecem a revelação através da palavra, e vem a mesma revelação mediante ações que realizam essa misericórdia, mostrando desse modo a face de Deus para os pagãos, os pequenos e os pecadores. A finalidade do texto é levar ao leitor e à leitora a obediência da palavra de misericórdia já pronunciada, já ouvida, e que produz frutos de salvação para todos. Como já acenamos de passagem há pouco, esse trecho lembra a anunciação. O chamado de Maria é o mesmo do discípulo. A sua virgindade corresponde à nossa esterilidade, ou seja, o nosso pecado reconhecido. Se Maria concebeu em obediência à palavra, nós também concebemos em obediência à palavra. Se o Espírito fez gerar nela o corpo de Jesus, ele faz gerar em nós o Cristo total, cabeça e membros, como dizia Agostinho, Santo Agostinho. A medida plena do Filho coincide com as dimensões da humanidade perdida em seu pecado e acolhida na comunidade de Jesus, aberta a judeus e pagãos. Daí uma reflexão mais longa, um pouco teológica, filosófica, analógica, mas é assim mesmo que os exegetas, os padres da igreja fazem, né? Vamos aos santos do dia, que os santos foram mais práticos. Santo do dia 4 de setembro, São Moisés, foi profeta. Retirou o povo hebreu do cativeiro no Egito e recebeu de Deus as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Moisés conduziu o povo até a terra prometida, mas morreu antes de entrar nela, deixando Josué como discípulo e condutor de Israel. 12 curiosidades sobre São Moisés, segundo o site A12. Primeira curiosidade. Quando bebê, Moisés foi achado num cesto dentro de um rio. Para impedir que os hebreus, que eram escravos do Egito, se multiplicassem, um faraó decretou que fosse morto todo recém-nascido. Com medo, a mãe de Moisés o colocou num cesto e depositou no rio Nilo, com a esperança de que ele não fosse morto pelos egípcios, mas ele foi encontrado justamente pela filha do faraó.
conforme Êxodo capítulo 2, versículos do 1º ao 6º. Segunda curiosidade, Moisés foi adotado. A irmã de Moisés acompanhou o cesto no rio. Quando a filha do faraó o encontrou, ela rapidamente se aproximou e perguntou se gostaria que encontrasse alguém para amamentá-lo. A filha do faraó permitiu. Desta forma, a verdadeira mãe de Moisés o amamentou, mas ele ficou morando no palácio, conforme Êxodo, capítulo 2, versículos do 7º ao 10º. Terceira curiosidade, Moisés fugiu de casa. Certa vez, Moisés viu um egípcio batendo num escravo hebreu. Ficou cheio de ira e matou o soldado. A notícia se espalhou e o faraó mandou matar Moisés. Por isso, ele fugiu do Egito e foi morar em Madiã, conforme Êxodo, capítulo 2, versículos do 11 ao 15. Quarta curiosidade sobre Moisés. Ele se apaixonou num poço de água. Chegando em Madiã, à beira do poço, onde era de costume buscar água para dar aos rebanhos, ao gado, Moisés viu duas mulheres sendo atacadas por pastores. Imediatamente se aproximou e expulsou os pastores. Ali ele conheceu Séfora, filha de Jetro, que por gratidão acolheu Moisés em sua casa, conforme Êxodo capítulo 2, versículos de 16 a 22. Curiosidade número 5. Ele se tornou pastor de ovelhas. Após casar-se com Séfora, Moisés passou a trabalhar para seu sogro, Jetro, cuidando de seus rebanhos, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 1. Sexta curiosidade, Moisés era gago. Quando Moisés recebeu o chamado de Deus para libertar o povo da escravidão, disse a Deus que não poderia ser ele, afinal tinha problemas na fala. Muitos, por tradição, dizem que o problema era gagueira. Eu duvido muito, mas conforme Êxodo capítulo 4, versículo de 10. Versículo 10º. Curiosidade número 7. Ele conversava diretamente com Deus numa montanha. Um dia em que Moisés pastoreava as ovelhas, chegou até o monte Horebe. Ali um anjo apareceu para ele no meio de uma sarça ardente. Logo Deus começou a falar diretamente com Moisés. Isso se repetiu por várias vezes. Está em Êxodo capítulo 1, versículo 12. Curiosidade número 8. Ele abriu o Mar Vermelho. Depois que os hebreus foram embora do Egito, o faraó se arrependeu da libertação de seus escravos e foi, juntamente com 600 carros do seu exército, atrás do povo. Nisso os hebreus se depararam com o mar. Moisés colocou o cajado na água, o mar se abriu e eles passaram. Enquanto isso, os egípcios os alcançaram e entraram no mar aberto. No entanto, as águas baixaram novamente e não sobrou nenhum soldado, conforme Êxodo 14. Curiosidade número 9. Moisés duvidou de Deus. Quando o povo reclamou de sede no deserto, Deus mandou Moisés bater uma vez com a vara na rocha, que dali brotaria água. Moisés desobedeceu a Deus e bateu 2 vezes. Logo em seguida, Deus os chama de infiel, conforme o livro dos Números, capítulo 20, versículos do 8º ao 13. 10ª curiosidade. Moisés destruiu as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés destruiu as tábuas dos 10 mandamentos. Enquanto na montanha Deus escrevia nas tábuas da lei os 10 mandamentos para Moisés, o povo construiu um bezerro de ouro para adorar, pois estava perdendo confiança em Deus. Quando Moisés viu de tanta ira, ele quebrou as tábuas, conforme Êxodo, capítulo 32, versículo 19. Curiosidade número 11. Moisés não entrou na terra prometida. Quando Moisés duvidou de Deus, é a curiosidade número 9, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Por isso ele conduziu o povo até a entrada da terra, passou a missão para Josué e ali faleceu, conforme o livro do Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 até o versículo 8º. Curiosidade número 12. Moisés morreu no beijo de Deus. Segundo a tradição judaica, quando
na Bíblia diz que Moisés morreu conforme a palavra de Deus, significa literalmente na boca do Senhor. Por isso se diz que ele morreu no beijo de Deus. E mesmo com todos os seus medos e erros, a Bíblia reforça que nunca mais surgiu em Israel um profeta igual a Moisés, com o qual o Deus Yahvé conversava face a face, conforme o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Santo do dia 4 de setembro, São Bonifácio I, Papa, faleceu em 422, trabalhou para solucionar muitas controvérsias sobre a disciplina eclesiástica. São Bonifácio I, rogai por nós. Santa do dia 4 de setembro, Santa Ida da Saxônia, viúva, faleceu em 825, foi casada com o conde Eckbert de Hersfeld. Dedicou-se ao cuidado dos pobres e à construção de igrejas e mosteiros. Santa Ida da Saxônia, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santa do dia 4 de setembro, Santa Irmengarda, virgem, faleceu em 1085, foi condessa de Surtheim, na Alemanha. Tornou-se ermitã e empregou seu patrimônio na construção de muitas igrejas. Santa Irmengarda, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. Bem-aventurada do dia 4 de setembro é a beata Catarina Matei. Foi virgem, faleceu em 1547. Foi terciária dominicana, favorecida desde pequena por manifestações místicas. Suportou com admirável caridade e grande virtude uma longa enfermidade, além de calúnias e tentações. Bem-aventurada do dia 4 de setembro é a beata Maria de Santa Cecília Romana. Dina Balanger, virgem, faleceu em 1929, religiosa da Congregação de Jesus e Maria em Quebec, no Canadá. Santa do dia 4 de setembro, Santa Rosália, virgem. Ela tem duas datas, uma delas é 4 de setembro. De nobre família, abandonou tudo para viver como eremita perto de Salerno, na Itália, cidade da qual é padroeira. Vamos à historinha dela? A história completa? Rosália nasceu em 1125 em Palermo, na Sicília, Itália. Era filha de Sinibaldo, rico feudatário, e de Maria Guiscarda, sobrinha do rei normando Rogério II. Portanto, Rosália era rica e vivia na corte. Na adolescência foi dama da corte da rainha Margarida, esposa do rei Guilherme I da Sicília. Porém, Rosália sabia que sua vocação era servir a Deus e ansiava pela vida monástica, para viver somente em oração. Aos 14 anos abandonou a corte real e foi para uma caverna, levando apenas um crucifixo. O local pertencia ao feudo paterno e era ideal para a reclusão monástica. Ficava próximo do convento dos beneditinos, que possuía uma pequena igreja anexa. Assim, podia participar das funções litúrgicas e receber orientação espiritual. Depois, a jovem ermitã transferiu-se para uma gruta no Monte Pelegrino, que foi doado pela rainha Margarida, onde existia uma pequena capela bizantina. Rosália vivia em oração, solidão e penitência, e habitantes locais iam ao seu encontro atraídos pela santidade da ermitã. No dia 4 de setembro de 1160, Rosália morreu na sua gruta. Vários milagres foram atribuídos à sua intercessão junto a Deus, como a extinção da peste que no século XII devastava a Sicília. Os fiéis a invocavam como padroeira de Palermo. Certa época, ela apareceu a uma doente e contou onde estavam escondidos os seus restos mortais, até então não encontrados. Os frades franciscanos do convento, perto do Monte Pelegrino, foram informados e encontraram as relíquias no dia 15 de junho de 1624. 40 dias após a descoberta, 2 pedreiros trabalhando no convento dos dominicanos de Santo Estevão de Quisquínia acharam uma gruta com uma inscrição latina: Eu, Rosália Sinibaldi,
filha das rosas do Senhor, pelo amor de meu Senhor Jesus Cristo, decidi morar nesta gruta de Quisquínia. O fato reacendeu o culto a Santa Rosália, padroeira de Palermo. O Papa Ubaldo VIII incluiu as duas datas no martirológio romano, em 1630. Assim, Santa Rosália é festejada em 15 de junho, data em que suas relíquias foram encontradas, e 4 de setembro, data de sua morte. A urna com os restos mortais está guardada no Duomo de Palermo, na Sicília. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, pois Deus é onisciente. Ele sabe tudo, além de ser onipresente e onipotente. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem for salvo terá vida eterna, vida por todos os séculos dos séculos, vida perpétua, vida definitiva. Para isso temos que acreditar em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Jesus, nosso Redentor, e o Espírito Santo, nosso Santificador. Temos que ser batizados e também nos arrepender dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Maria Santíssima, com Santa Dulce, com Santa Madre Teresa de Calcutá, com Santa Maria Madalena, com São João Paulo II, com São Paulo VI, com São Frei Galvão, com Santa Madre Paulina, com São Pedro, São Paulo, São Mateus, São Lucas, São João. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6/, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, repórterpaulomaciel.blogspot.com.